Olá, eu me chamo Leoníria Camargo de Souza, estou como candidata ao PSS e tendo como tema aí as etapas e observação em sala de aula. A situação, um problema então, nós temos a falta de sistematização, ou seja, a observação não consegue em etapas claras, tais como a preparação, o registro, a análise e a devolutiva. Um outro ponto, viés equivocado, a observação é vista como uma fiscalização ao invés de uma formação. Público-alvo, então, aí nós temos professores do ensino fundamental e médio. O objetivo específico, então, sensibilizar a equipe docente para a natureza formativa dessa observação, realizar as devolutivas, individuais com foco no diálogo reflexivo e na construção conjunta de melhorias. Utilizar os dados das observações para planejar, então a partir desse ponto aí da observação que foi pontuado pelo pedagogo, o que é planejar a partir daí, com ações na formação continuada. O detalhamento dessas ações, então, nós temos detalhamentos das ações, acompanhamento das atividades e, posteriormente, aí, quais são os responsáveis e o período. Então, temos aqui como primeiro, no detalhamento das ações, número 1, a preparação e a sensibilização, o diálogo coletivo, então, apresentar em reunião pedagógica o objetivo formativo da observação, o esclarecimento desse foco, o desenvolvimento desse profissional e não a fiscalização. A construção coletiva, então, com o intuito de envolver esse profissional na definição e foco dos objetivos, a gestão de sala de aula, o uso de recursos que esse professor tem, seja notebooks, as tecnologias em gerais, a televisão, enfim, quais os meios que ele pode estar desenvolvendo aí com relação aos recursos. Metodologias ativas, então, não sempre aí aulas engessadas, né? Mas trazer aí aulas um pouco diferenciadas com o uso de metodologias ativas, para que se sintam parte desse processo, não apenas aí sendo como observador. O cronograma, então, definir um cronograma mensal de visitas, comunicando previamente esse profissional de forma aí transparente como um todo. Aqui nas ações dessas atividades, nós temos elaborar planos de ações para que possa alcançar aí bons resultados, né, na aprendizagem com material utilizado de acordo com o planejamento e observação de sala de aula, se o professor está seguindo ou não. Nesse primeiro ponto, então, nós temos aqui o responsável para estar realizando, o pedagogo e o professor. Então, o período é no início do ano letivo e ele é aí contínuo. O número 2, então, ponto número 2, então, nós temos a observação em sala de aula, a postura desse nosso observador, então, sentar-se em um local discreto, no fundo ou na lateral da sala, para que não venha interferir aí na aula do professor. Manter-se a interação mínima com os alunos e nunca interferir na condução da aula. O registro, então, deve utilizar uma pauta de observação, tais como pode ser um checklist ou um roteiro. Então, para o professor anotar, esse profissional estar anotando aí também, né, os pontos que precisam ser melhorados, enfim. Para anotar os fatos de interações, focando nos aspectos e acordos que esse professor realizou com os estudantes, a interação do professor-aluno, aluno e o conteúdo, aluno e aluno. O foco, então, é observar a clareza dos objetivos, a adequação das atividades, as intervenções que o professor realizou, o engajamento dos alunos e o uso do tempo na sala de aula.
Então, aqui é realizado o ponto número 2 pelo pedagogo e durante todo o ano letivo, conforme o cronograma. O ponto número 3 é análise e registro, consolidação então da análise, as anotações e também aí construir hipóteses sobre o que foi observado, realizando então como ponto pedagógico, né? Por meio do ponto pedagógico, viés pedagógico, elaboração do relatório, criar um relatório individual com os pontos fortes e aspectos a serem aprimorados, que sirva como um compromisso formativo entre o pedagogo e o professor. Aqui também é feito pelo pedagogo, né? Imediatamente após a observação, ou seja, em até 48 horas após a observação. Nós temos no ponto número 4, a devolutiva e diálogo reflexivo, entrega desse relatório, entregar uma cópia do relatório para o professor para que ele possa estar aí sendo preparado para essa conversa. Conversa individual, realizar uma reunião individual dentro de uma semana de observação. A estrutura desse diálogo, então, iniciar destacando os aspectos positivos, as potencialidades observadas, apresentar os pontos de melhoria com base teórica e prática, ouvir a autoavaliação e dificuldades do professor, construir um plano de ação conjunta e superação desses desafios. Aqui também, nesse ponto, é realizado pelo professor e pedagogo, principalmente iniciando pelo pedagogo e professor, até aqui o período a ser realizado em até uma semana após essa observação. Como ponto final, nós temos aqui o número 5, que são os encaminhamentos e a formação continuada. Nós temos, então, o planejamento formativo, utilizar as demandas e identificar nas devolutivas para planejar os encontros de formação continuada. Reuniões pedagógicas, né? Pode ser por meio de reuniões pedagógicas, grupos de estudos e assim por diante. Dentro desse ponto, então, nós temos o compartilhamento de boas práticas, identificar, disseminar essas práticas, o que deu certo para mim, o que não deu certo, compartilhar com os demais colegas para que seja aí desfrutadas pelos demais. Disseminar essas práticas, então, de sucesso observadas, promovendo o aprendizado entre os pares. O acompanhamento, então, o monitorar aqui o progresso do professor nos pontos acordados, oferecendo e supor o contínuo, né? Oferecendo suporte contínuo. Nós temos também aqui, essa parte é feita e realizada pelo pedagogo, e o período a ser realizado aí é ao longo do processo e de forma contínua. O pedagogo, então, por sua vez, dito essas etapas, ele pode estar aí pontuando, esclarecendo, compartilhando ideias, compartilhando ações, de que forma que ele pode, esse professor, estar melhorando não apenas o diálogo com o aluno, mas os conteúdos com base no planejamento e as suas atividades. A melhoria nas suas devolutivas, então, com base nas devolutivas, o professor estar aí realizando atividades como por meio de uma dinâmica, atividades utilizando e explorando mais aí as metodologias ativas, que diversos professores aí apresentam uma certa dificuldade, apresenta apenas a teórica e acaba se esquecendo aí das práticas, que é um momento que o aluno tem aí como uma memorização e fixação desse conteúdo. Então, de que forma que o professor pode estar trabalhando e
juntando essas boas práticas na melhoria dessa aprendizagem dos nossos estudantes.